A paz do Senhor Jesus Cristo, neste momento, estamos começando com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma lição. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 3, que tem por título Eleição e Predestinação. Na lição passada, que foi a lição de número 2, nós estudamos o tema A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. E agora nós chegamos nesta lição de número 3. E eu venho, através deste vídeo, lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Você que está aí pela primeira vez no nosso canal Escola Bíblica, seja muito bem-vindo. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e se você está aí pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e também compartilhe aí a palavra de Deus. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Então vamos dar continuidade a esta lição, tão importante, onde nós vamos estudar a eleição e a predestinação. São duas doutrinas onde nós estudamos na soteriologia, que é a doutrina da salvação, onde todo crente precisa saber o que significa aí essas duas doutrinas. O textuário nos diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, esta lição de número 3 vai girar em torno deste textuário, que se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Então, é importante que você aí tenha uma Bíblia de estudo, um dicionário, ou pesquise, amém? E estude muito o capítulo 1 de Efésios e o versículo 4 e 5, porque nesses dois versículos aí fala da eleição e da predestinação. O texto áureo é o texto de ouro, o texto principal desta lição. E a verdade prática é aquela verdade que nós devemos praticá-la. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 12. Vamos ler a introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é exatamente isso que nós vamos estudar nesta lição. Vamos aprender muito acerca da eleição e predestinação. São duas bênçãos, duas dádivas concedidas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquela pessoa que aceitou Jesus como Salvador da sua vida, ela foi eleita, escolhida por Deus e predestinada a ser salva. Nós vamos entender que essas duas palavras, eleição e predestinação, elas têm um significado diferente. Amém? Cada uma representa uma coisa na nossa vida. Então é exatamente isso que nós vamos aprender nesta lição. O tópico de número 1, eleitos para uma vida santa
e irrepreensível. Número 1, a eleição divina. Meus irmãos, eleição significa escolha. Não foi nós que escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu. Isso significa eleição. E nós temos aqui algumas perguntas, que carecem ser respondidas. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo. Nós fomos escolhidos em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, a eleição, ela é cristocêntrica. Amém? Aquela pessoa que está em Cristo, ela foi eleita. Louvado seja o nome do Senhor. Ela agora vai ser eleita pelo próprio Deus mediante o seu amor, que é incondicional. E depois nós temos aqui outra pergunta. O tempo, ou seja, em que tempo se deu essa escolha? Essa escolha, meus irmãos, se deu antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos por Deus. Deus, ele já sabia muito bem as pessoas que iriam ser salvas. Então, antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos. Então, a eleição se deu nesse tempo. E qual a finalidade? A finalidade, meus irmãos, é claro, é para que nós venhamos ser santos e irrepreensíveis. Então, a finalidade agora é exatamente essa, que nós venhamos viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia diz que os pais de João Batista, eles viviam irrepreensivelmente. O que significa essa palavra irrepreensível? É a pessoa que tem o poder de se auto-repreender antes de ser repreendida. Então, uma pessoa que é irrepreensível, antes do seu pastor a repreender, antes de um irmão a repreender, ela já auto se examina e vê que tem uma falha na sua vida. E ela vai consertar isso antes de ser repreendida por alguém. Ela vai viver uma vida santa e irrepreensível. Então, essas são as 3 perguntas. Nós somos escolhidos em Cristo no tempo antes da fundação do mundo e a finalidade para que sejamos santos e irrepreensíveis. Nós vamos ver isso aí no decorrer desta lição. Número 1. As condições da eleição. Meus irmãos, algo muito importante que nós temos que aprender e entender acerca da eleição é que ela é oferecida a todos. A eleição é oferecida a todos. É desejo de Deus salvar todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas, querem aceitar Jesus como Salvador. Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nem todas as pessoas se deixam ser convencidas pelo Espírito Santo. Então não tem como essa pessoa chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então essa pessoa não vai ser eleita, porque ela está com seu coração fechado para o Evangelho. Mas a eleição é para todos. E nós temos que entender que existe 2 coisas para que essa pessoa venha ser eleita por Deus. Primeiro, o arrependimento. Segundo, a fé. Para que essa pessoa venha ser eleita, escolhida por Deus, ela tem que se arrepender dos seus pecados, abandoná-los, E agora ela tem que ter fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Conforme eu disse aqui, a nossa eleição é cristocêntrica.
A eleição só ocorre na vida daqueles que estão em Cristo. Então essa pessoa tem que ter fé em Jesus Cristo. Porque existe 3 tipos de fé: a fé natural, a fé salvífica e a fé como um dom. A fé natural é aquela pessoa que tem uma fé que crê que existe Deus, que existe uma força superior que comanda todo mundo. A fé salvífica é a fé para ser salvo. Pela fé, nós somos salvos. E a fé como um dom é aquela fé que a pessoa usa, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, na autoridade do nome de Jesus. Então, existem 2 coisas que devem ser usadas para que essa pessoa venha ser eleita: o arrependimento e a fé. Porque nós não somos eleitos, meus irmãos, pelas nossas obras. Amém? Nós somos eleitos através do nosso arrependimento e através da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. A Bíblia diz que as nossas obras são como os trapos de imundícia. Então, você não é eleito pelas suas obras, mas através do arrependimento e da fé. Número 2, ou seja, número 3, vida santa e irrepreensível, conforme nós já falamos aqui no número 1. Meus irmãos, então, essa é a finalidade. Você agora foi escolhido por Deus para viver uma vida santa e irrepreensível. Quando o cristão vive em santidade, ele está vivendo no padrão, um padrão de vida que agrada a Deus. Porque a palavra santo significa separado do pecado. Não é isolamento. Você não vai se isolar das pessoas, da sociedade. Não é verdade? Porque nós fomos criados por Deus para viver em sociedade. A igreja, ela está no mundo, mas ela tem que se separar das coisas do mundo. Então, viver uma vida santa significa viver uma vida separada do pecado. A Bíblia fala sobre os nazireus. Esses nazireus eram homens ou mulheres, conforme Números capítulo 6, separados, seja por voto ou por nascimento. Essa pessoa não podia beber vinho, nem cortar o cabelo e nem tocar no morto. Era uma pessoa separada, diferente das demais pessoas, diferente de um israelita comum. Assim é o crente que foi eleito. Ele é santo e ele tem que viver também uma vida irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia diz: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então, meus irmãos, essa é a finalidade, amém, da eleição: viver uma vida santa e irrepreensível. Número 4, a nova vida dos eleitos. Essa pessoa que foi eleita agora, ela vai viver uma nova vida, porque ela nasceu de novo. E se ela nasceu de novo, ela agora vai ter novas obras, ela agora vai ter novas atitudes, novos pensamentos, novos projetos. Se ela mentia, ela não mente mais. Se ela roubava, ela não rouba mais. Paulo, meus irmãos, ele dá uma lista aí muito grande, amém? De pessoas que vivem na mentira, no furto, nas palavras torpes, em amargura, em ira e cólera. Tudo isso não faz parte da nova vida dos eleitos. Amém? Nós agora não podemos mais viver na ira, nem usar palavras torpes. Amém? Palavras de maldição, palavrões, nada disso. Fornicação, impureza, avareza, embriaguez, tudo isso faz parte da velha natureza. Mas agora
esse novo homem, ele foi eleito por Deus e agora ele tem uma nova vida. Ele agora vai praticar coisas boas e agradáveis a Deus. Então, meus irmãos, a pessoa que foi eleita por Deus, ela tem uma nova vida. Número 2, predestinado para filhos de adoção. Nós sabemos que predestinação quer dizer predestinar o futuro. A palavra predestinação no Novo Testamento, ela aparece 6 vezes. E nessas 6 vezes ela está no plural. Porque não é como diz os calvinistas, que Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno. Não. A palavra predestinação, nas 6 vezes que aparece no Novo Testamento, e dessas 6 vezes que aparece, Paulo foi o que mais falou acerca desse tema, ela está no plural, indicando um grupo de pessoas, indicando a igreja, porque nós lemos na Bíblia que Deus predestinou Israel e também a igreja. Nós já sabemos o futuro de Israel, porque Deus já determinou o futuro de Israel e também determinou o futuro da igreja. Então, se esse crente que está em Cristo Jesus e faz parte da igreja de Deus, ele está predestinado à salvação. Porque a palavra predestinação, meus irmãos, ela não aparece na Bíblia se referindo à predestinação, à perdição. Não. A predestinação aqui é para a salvação. Então, Deus determinou um futuro para Israel de salvação. Deus determinou um futuro para a igreja de salvação. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma faculdade de engenharia e ela está estudando para engenharia. Então, ele ali vai se formar naquela área. Ele está predestinado, a isso. Se ela for fiel, passar na prova, nos cursos, ela então vai concluir, porque ela está determinado o seu futuro. Mas se ela vacilar, se ela parar de estudar, ela não vai chegar ao seu objetivo. Então a igreja, ela está predestinada à salvação, porque a igreja está em Cristo. E nós então devemos ser firmes e fiel até o fim, para que então nós venhamos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Número 2. Filhos por adoção. Meus irmãos, como que nós alcançamos essa graça de Deus? A adoção, através do amor do Pai. Sim, meus irmãos, foi o Pai que nos adotou, porque nós sabemos que antes nós éramos estranhos e inimigos de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo exclusivo e separado por Deus, era o povo de Israel. Os gentios, as outras nações, eram um povo estranho e também era um povo inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, de tal forma que a nação de Israel poderia matar as outras nações, que não era pecado. Então, veja que o amor de Deus nos elegeu, nos adotou como filhos. Nós fomos adotados por Deus. Então, Deus ele uniu 2 povos, os gentios e a igreja, e fez a igreja. E agora a igreja está predestinada à salvação. Glória a Deus por isso. Número 3, os privilégios da adoção. Meus irmãos, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Veja aqui o primeiro privilégio da adoção.
Porque nós sabemos que na sociedade romana, o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Nós recebemos aí, meus irmãos, vários privilégios através da adoção. Um deles é a imagem de Cristo. Nós sabemos que Deus, ele criou o homem, a imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito à sua imagem e semelhança. Com o pecado, ele perdeu isso. Mas através de Cristo, essa imagem do homem com Deus foi restaurada. Porque Jesus, o segundo Adão, veio para restaurar tudo aquilo que o homem perdeu. E uma das coisas que o homem havia perdido era a imagem de Deus. Então aí nós temos o primeiro privilégio, da adoção, a imagem de Cristo. Nós também temos outro grande privilégio, que é o direito de clamar Abba, Pai. Aleluia! Quem sabe o significado disso, neste momento já está glorificando a Deus. Então, nós temos essa intimidade hoje, através da adoção. Se não fosse essa doutrina, hoje nós éramos inimigos de Deus. Então, nós temos aqui vários privilégios de ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós também temos outro privilégio, que é as promessas de Abraão. E outro privilégio é o da vida eterna. Esse é um dos maiores privilégios, se não o maior, a vida eterna. Tudo isso por causa da adoção. Tudo isso por causa do grande amor de Deus. Aleluia! E agora nós fomos adotados por Ele, em Cristo Jesus. Vamos aqui para o tópico de número 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Número 1. Predestinação e salvação. Meus irmãos, conforme eu disse, que a predestinação bíblica, ela diz respeito apenas à salvação, sendo condicionado ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Porque está aqui os dois juntos, a predestinação e a salvação. Porque Deus não nos predestinou à perdição, ao inferno. Não. Deus nos predestinou à salvação, ao céu. Que nós venhamos ficar, meus irmãos, firmes em Cristo Jesus. Porque a única instituição na terra que foi predestinada à salvação foi a igreja. Aleluia! Você não é salvo por causa da lei. Só existe uma forma da pessoa ser salva através da lei. Qual? Conseguindo guardar, cumprir os 613 preceitos. Se você viver nessa terra e conseguir cumprir os 613 preceitos, você é salvo através do poder da lei. Mas como homem nenhum consegue cumprir, nós hoje somos salvos através da adoção. Porque se você tentar guardar a lei de Moisés e tropeçar em um só ponto, você é culpado de todas elas. Então nós não somos salvos pela lei, meus irmãos. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Porque nós fomos agora predestinados à salvação. Número 2, predestinação e o amor. Conforme eu disse, meus irmãos, qual foi o meio para que o homem fosse predestinado? Foi o grande amor de Deus. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, que muitos sabem ele de cor, mas que é muito importante para as nossas vidas. Porque, na verdade, esse texto que eu vou ler para os irmãos é o texto áureo da Bíblia. João,
o capítulo de número 3 e o verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que esse texto é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque foi através do amor de Deus que amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que não tem como explicar, que ele nos predestinou à salvação. Ah, se não fosse o amor de Deus, meus irmãos, para amar o mundo e enviar o seu Filho para morrer por nós, hoje nós éramos inimigo de Deus, hoje nós éramos estranhos aos seus olhos, hoje nós não venhamos receber a vida eterna. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por todos nós e ele nos predestinou à salvação, nós podemos agora receber a vida eterna. Amém? Que Deus continue abençoando você de forma tremenda e de forma poderosa. Deixe aí o seu comentário, a sua cidade, em o nome santo de Jesus. Amém?